Bom, a gente teve já duas explanações aqui brilhantes e detalhadas, que eu concordo com tudo que foi dito aí. Quer dizer, eu vou preferir dar uma olhada, como eu sou virginiano, em vez de me pegar o detalhe, eu vou cultivar o peixe e tentar ver o todo, né? Sem fugir do tema do nosso encontro aqui, eu queria lembrar que a gente está vivendo um momento da famosa transição planetária, né? Então, não é para servir de consolo para a gente, mas olhem para o Trump concorrendo a presidente dos Estados Unidos, olhem para a Europa fazendo aquele papelão com os imigrantes, olhem os pobres dos imigrantes comendo pão que já amassou na Síria, né? Então, existe um contexto planetário que tem ainda, na minha modesta contagem, uns 7 anos pela frente, que aí, mais ou menos nessa época, começa a se formar o trígono entre Urano e Plutão, que atualmente estão em quadratura. O grande significador para mim desses últimos anos, de 2013 para cá, mais especificamente, é essa quadratura de Urano com Plutão. Se a gente for analisar o mapa da entrada do Sol em Áries, levantado para Brasília, obviamente, para a gente entender um pouco do país, 2013 a gente tinha o Sol, o Ascendente, o Marte e o Urano, todos em Áries. Foi o ano do Ocupem Tudo. 2014 deu uma aliviada, o Ascendente, se não me engano, caiu em Câncer. Já esse ano passado, embora o Ascendente tenha caído no final de Libra, começo de Escorpião, a gente tinha de novo um belo aglomerado em Áries, de novo com o encontro de Marte com Urano. Tá, isso que a gente está vendo dessa radicalização, né? Não existe mais meio termo em nada. A gente ou é petralha ou é coxinha, né? Não pode... Ou isentão, né? O isentão é genial. Então, existe um contexto coletivo para o qual eu acho que vale a pena a gente dar uma olhada também para a gente perceber a transição do planeta, né? E, como disse um outro dia, cada um com a sua agonia, né? Cada dia com a sua agonia. Então, nós temos a nossa aqui, com essa configuração que a gente já viu, com esses detalhes que o Carlinhos e o Sérgio colocaram. Então, na minha maneira de ver, eu me baseio agora aí nessa oposição de Netuno ao Sol, que vai durar ainda aproximadamente uns 2 anos, que vai coincidir mais ou menos com as eleições de 2018. Eu acho que daqui até lá, a gente vai ficar num nevoeiro, por causa dessa oposição. Como todo mundo já falou, não existe uma solução que resolva as coisas aqui agora. Se a Dilma sair, vai complicar. Se a Dilma ficar, vai complicar. Entanto que no estudo que eu fiz para cá hoje, eu não me ocupei do mapa de pessoas. Me ocupei basicamente do mapa do Brasil. E o mapa da Olimpíada, que me preocupa muito. O mapa da abertura da Olimpíada. Esse eu queria mostrar para vocês. Todo mundo aqui conhece um pouquinho de astrologia, né? Então, esse é o momento exato, solene, da abertura pública da Olimpíada. 2 horas antes, quem for o presidente vai receber os chefes de Estado numa reunião fechada, e às 7 horas da noite vai haver a abertura lá no Parque Olímpico. Reparem a confusão que é esse mapa, né? Eu queria lembrar um conceito que o Dimitri colocou ali, me lembrou ali de um determinado momento, que na astrologia antiga, Saturno e Marte são considerados inimigos. Na astrologia hindu, na astrologia medieval, né? E essa conjunção está meio que imperando durante esse período que a gente está vivendo agora, né? E repare que ele vai estar no meio do céu. A gente vai ter o Netuno no ascendente, Júpiter em conjunção com a Lua na 7ª. Olha a quantidade de quadraturas e oposições que a gente tem aqui. E com Marte culminando. Eu me preocupo com aspectos de violência. Não sei se chega a ser um atentado terrorista ou se é só confusão mesmo de massa, mas eu não vou nessa abertura. Não aconselho ninguém aí.
Não sugiro que ninguém vá. Eu acho que eu vou para Petrópolis, ficar vendo a Olimpíada lá de cima. E o Rio está num inferno astral danado também, como a gente sabe, né? Revoluções solares. Esse é o retorno solar que o Brasil está vivendo agora. Aconteceu no ano passado, às 9h02 da manhã. Reparem, Casa 11, Congresso, né? Oposição de Netuno. Não custa lembrar o dia da votação, que o Carlinhos falou que foi o maior índice de audiência de todas as televisões e provavelmente o maior índice de vergonha alheia de todos nós estávamos assistindo aquilo, né? Porque virou um espetáculo teatral, canastrão. Se fosse um bom espetáculo teatral era legal, mas foi uma canastrice inominável. Então, para mim, a gente está sob essa égide aqui, fundamentalmente. O planeta colocado no seu próprio domicílio zodiacal, formando oposição com a identidade do Brasil, com o Sol do Brasil. E a gente aqui ainda estava, né, o Saturno estava ensaiando a entrada em Sagitário, que vai estar muito mais característico no mapa do retorno solar deste ano. E tínhamos uma posição de Lua-Plutão também no dia do retorno solar. Deixa eu mostrar para vocês o próximo. Ops. Esse ano, como o ano bissexto, a maioria dos aniversários está caindo um dia antes, né? Então, reparem que vai ficar um pouquinho pior do que o do ano passado. Você falou que eu sou sagitariano, otimista? Acho que eu estou decepcionando aí. A oposição do Netuno progredindo, né, chegando... Por isso é que eu acho que isso aqui é preocupante, que ela vai ficar instalada nos próximos 2 anos. Um trânsito de Netuno, se você levar em consideração apenas 1 grau antes e 1 grau depois, ele dura 1 ano e 10 meses entre o primeiro momento que forma um aspecto e a saída daquele aspecto, com 1 grau. E, normalmente, no caso dos transaturninos, vale a pena a gente dar uma margem um pouquinho maior, né? Mas essa tensão aqui, para mim, é o ponto-chave da história. Vocês veem que a Casa 11 está em evidência. Não necessariamente boa, mas no mapa anterior, que ainda está valendo, que vale até 6 de setembro desse ano, a gente tinha o Sol lá, e agora a gente vai ter essa conjunção dos inimigos entre si, formando a famosa T-square, a quadratura em T, com o Sol do Brasil, Netuno do outro lado fazendo oposição. Então eu acho que o que tem de bom nisso tudo? A gente tem, aí no caso do mapa natal, o mapa de hoje, momento do começo do evento aqui, no mapa externo. Vamos procurar alguma coisa de bom nisso tudo, né? Essa triangulação entre o Plutão e o Sol já vem acontecendo desde o ano passado. Também é mais ou menos a mesma duração de trânsito de Netuno e a duração de Plutão, 1 ano e 10 meses, eventualmente 2 anos. A conscientização que o Carlinhos falou no início da conversa, quer dizer, tudo isso, no fim das contas, está promovendo uma transformação interior, uma tomada de consciência da gente, que eu acho que é o que vai ficar de bom depois que essa névoa toda se desfizer, daqui a uns 2 anos, mais ou menos. No céu, atualmente, a gente tem... Cadê o... A gente tem uma triangulação, que aqui já está um pouquinho mais afastada, que andou acontecendo entre Saturno e Urano. Né? Aprender, quer dizer, usar o combustível para o futuro a partir das lições do passado. Saturno representando o passado e Urano representando o futuro. Esse é um trígono que ainda está zanzando por aí, mas, para mim, a vigência principal desse ano
em termos de planetas lentos, são os 4 últimos planetas. Saturno e Netuno em quadratura começaram no início de dezembro do ano passado, foi aquela deprê geral, né? Essa quadratura vai até o meio do ano, começa a se desfazer só a partir do segundo semestre. Aí se desfaz de forma rápida, porque o Saturno pega a sua velocidade normal e se distancia, né? E a quadratura de Urano com Plutão, que também termina esse ano. Então, no sentido coletivo, mais amplo, não apenas de Brasil, a gente pode começar a ter algum vislumbre de alguma coisa a partir do último trimestre desse ano. Mas aqui eu acho que a gente ainda tem pelo menos uns 2 anos pela frente de muita confusão, né? A palavra bem típica de oposição do Netuno é confusão, desonestidade, má-fé, roubo, fraude. Né? Então, é peculiar, o que eu acho peculiar nisso tudo é o seguinte, é essa combinação da oposição do Netuno ao Sol com o trígono do Plutão ao Sol. Então, existe uma possibilidade de um renascimento aí, que não é de curto prazo, mas que pode fazer com que a gente tenha uma tomada de consciência, né? É engraçado, por exemplo, nas eleições de 2012, se você entrava no Facebook para conversar política, ele dizia, não quero saber de política. Hoje em dia, é o contrário, é o pau come. Eu até me arrependo de vez em quando eu coloco alguma coisa de política, porque aparece logo os contras, a favor. E quando você coloca uma coisa que não é de política, o pessoal está contra, né? Eu tirei uma foto no dia da passeata lá, ridículo, eu chamava de ridículo, mas eu não estou apoiando a passeata. Exatamente. Eu me lembro que na entrada do Sol em Áries, em 2013, me chamaram para ir no Estúdio I, no 1º de janeiro. Vem falar sobre o Ano Novo. Eu falei, o Ano Novo só começa dia 20 de março. Mas eu vou até aí conversar com vocês. E quando eu me apoiei no mapa da Revolução Solar, no mapa da entrada do Sol em Áries, desculpe, daquele ano, que era aquela embolação em Áries, com ascendente em Áries também, nessas horas é engraçado porque a gente fala uma coisa e você está literalmente canalizando alguma coisa, né? Então eu me lembro que eu falei, começou com Ocupa em Wall Street e agora vai ser Ocupa em tudo. Foram as palavras que eu usei. E não tinha ocupação nenhuma ainda. De repente, quando entrou o ano, dia 20 de março, foi o ano da pancadaria geral, né? Em junho, tendo pico em junho. Né? Em resumo, gente, a gente está vivendo uma baita de uma transição. Eu acho que tanto do ponto de vista coletivo, planetário, quanto do ponto de vista territorial aqui do Brasil, a gente está vivendo uma oportunidade de dar um salto para frente, sair da zona de conforto, e sair da zona de conforto sempre é desagradável, mas é só assim que a gente cresce. Quando a gente está deitado na rede, tomando um suco, a gente pode estar se divertindo, a beça, mas a gente não está crescendo. Né? Então é um processo de crescimento, é doloroso, é cheio de neblinas por causa dessa oposição do Netuno, mas, no fim das contas, eu acredito que lá para 2023, 2024, o planeta esteja entrando numa outra etapa, em termos de planeta. Brasil, acho que mais uns 2 anos pastando aí, a gente vai ficar, pelo menos. Né? Nem sem saber o que é pior do que é melhor. É isso, eu prefiro depois interagir mais com vocês na hora das perguntas. Muito obrigado. Vamos passar aqui para o Dimitri.